Oi pessoal, vamos voltar, com as nossas aulas agora online e algumas regras, como vocês sabem, mudaram e a gente vai então procurar se adaptar à nova realidade. E essa realidade consiste em videoaulas e, enfim, você vai tirando as dúvidas da melhor forma possível também de forma online. Então, nós vamos definir aí o ambiente e talvez seja o Ava ou o Classroom. De qualquer forma, todos dois, ambos, eles nos proporcionam essa interação. E é exatamente nessa interação que a gente vai disponibilizar o material e vocês vão procurar aí fazer a interação com o professor da melhor forma possível, até mesmo tirar as dúvidas. Os exercícios serão entregues. Eu vou ainda buscar alternativas para que a gente possa, para que vocês possam entregar aqueles exercícios e que vão valerão notas também para a composição da nota tanto da AP1 como da AP2, ok? Bom, então vamos iniciar aqui a nossa aula. Na realidade, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer uma revisão sobre zero de funções. Mas por que eu parti desse princípio e não lá do início? Bom, no início nós fizemos, em sala de aula, nós tivemos a oportunidade de presencialmente e a felicidade também de estarmos juntos e, consequentemente, vocês tiveram essas aulas, tirando dúvidas e também fizeram os exercícios que foram colocados, e até vocês tiveram vistos e tudo mais. Então, senhores, é importante que você faça aquela revisão, certo? Faça uma revisão das aulas dadas, vocês têm um livro, tá certo? Por falar em livro, o nosso livro, o que eu escrevi sobre cálculo numérico e computação quântica, ele já está disponível lá no ambiente da Apris. Depois eu passo para vocês o link, tá? Se vocês desejarem assim obter o livro, tá? Sem problema nenhum. Uma outra forma de você obter o livro também é esperar também as edições que o professor vai receber pelo correio. Eu estou recebendo uma quantidade de livros, desses meus livros, e aí então algumas pessoas já adquiriram antecipadamente e eu vou entregar esses livros, todos eles autografados. Se você quiser então esperar esse livro, tá? Esse livro, quando chegar, eu posso passar pelo mesmo valor que está lá na livraria Apres, que é de R$ 49,00, tá? É o mesmo valor que você vai encontrar lá na livraria virtual da Apres e você recebe em casa. Mas se não, você aguarda chegar as minhas edições e aí então você compra diretamente comigo e vai ter a oportunidade de ter também um livro autografado pelo professor. Então vamos revisar o zero de funções reais. Bom, se tiver alguma dúvida, é claro, vocês têm aí, tá, as formas de nos comunicar da melhor forma possível dentro dos canais de comunicação que a gente já estipulou. Uma delas é o Classroom ou o Ava, certo? E outra é por meio do nosso grupo, né? Você sabe que eu tenho um acesso direto com os representantes, vocês sabem quem são os representantes, e vocês têm um grupão com os representantes onde vocês podem trocar aí mensagens. Então, de repente, você pode passar essas dúvidas para os seus representantes e, consequentemente, eles podem passar no meu grupo lá, no grupo com eles, e essas dúvidas eu posso resolver da melhor forma possível, equacionar isso, tá? Então vamos fazer revisão, zero de funções. Os métodos que a gente já viu aqui, o método da abscissão nós já vimos, mas vamos fazer uma revisão. O método da falsa posição, do método do ponto fixo, Newton Raphson e secante, tá? Alguns deles a gente não viu ainda, então vamos ter a oportunidade aqui
nessa aula de fazer exatamente a explanação desses assuntos, tá? Vamos então fazer uma revisão do que é zero de função. Na realidade vocês já viram, mas é só repetindo. É um xi tal que f de xi é igual a zero, ou seja, você tem uma função f de x e tem exatamente um xi lá no eixo do x. Então, se esse f de xi for igual a zero, você tem a raiz dessa função, tá? E é claro que a gente vai trabalhar somente com funções reais. Então, graficamente, os zeros de funções são esses aqui, ó, xi1, xi2 e xi3. São os pontos da função que tocam no eixo do x. E como vocês sabem, né, você não precisa lembrar, no cálculo numérico a gente vai encontrar valores aproximados. E para encontrar os valores aproximados, você vai ter que utilizar os métodos numéricos, tá? Que a gente acabou de falar ainda há pouco. Um deles, método de observação, que é o primeiro. Então, para você obter um intervalo onde supostamente tem essas raízes, nós dividimos em duas partes. A primeira parte é o isolamento das raízes, ou seja, obter um intervalo que contém a raiz. E a segunda parte é o refinamento, onde você vai utilizar aqueles métodos que a gente acabou de falar. Método abscissão, falsa posição e etc. Então, refinar significa você obter uma aproximação da raiz dentro de uma precisão pré-fixada. Então, como é que é isso? Bom, primeiro vamos ver aqui um primeiro teorema que diz que se f de x é contínua no intervalo de a até b, se f de a vezes f de b é menor do que zero, então existe pelo menos um xi de a até b, tá certo? No intervalo de a até b, que é zero de f de x. Então, na realidade, o que você tem? Você tem um intervalo, você tem uma função, olha aqui essa função, tá? E você observa que aqui nesse exemplo, tá? Mas poderia ser um outro exemplo, que o f de a é menor que zero, que o f de b é maior que zero, que se multiplicarmos o f de a vezes f de b é menor do que zero, tá? Então, o teorema está bem claro, que diz que se f de a vezes f de b for menor do que zero no intervalo de a até b, e se ela for contínua, vai existir pelo menos uma raiz, tá? Pelo menos uma raiz. Então, como você pode observar aqui, ó, tá? Quando você vai aqui, tá certo? De um f de a que é menor do que zero para um f de b que é maior que zero, obviamente que essa função vai passar em algum momento aqui no eixo do x. E, portanto, esse xi é zero de função, tá? O segundo teorema, ele já melhora o primeiro e diz o seguinte: se f de x é contínua no intervalo de a até b, e se f de a vezes f de b é menor do que zero, e se existir, veja bem, tá? A derivada primeira que preserva o sinal no intervalo aberto de a até b, então nesse intervalo contém um único zero de f de x. Então você percebe aqui, tá certo, que já melhora um pouco, porque aqui nós temos uma outra condição, tá certo, que a derivada primeira preserva o sinal de a até b, ou seja, preservar o sinal significa dizer, então, que ao longo do intervalo de a até b, essa função aqui pode ser crescente ou decrescente. E ela não pode mudar. Então, preservar o sinal significa dizer que o sinal dela não vai mudar, da derivada primeira. Tá? Ou ela é crescente ou ela é decrescente nesse intervalo. Se ela for crescente, que nem esse exemplo aqui, aí você observa que o f de a é menor do que zero, que o f de b é maior que zero, e portanto o f de a vezes f de b é menor que zero. Não, pelo teorema passado já se conclui que vai existir pelo menos uma raiz, mas se ela for crescente, nesse caso ela é crescente, mas poderia ser decrescente, então vai existir uma única raiz nesse intervalo. Tá? Isso é interessante, então, para o desenvolvimento
dos assuntos seguintes. Tá? Esse teorema é extremamente importante. Bom, as formas de a gente localizar as raízes são as seguintes. A primeira é uma tabela, tá? E a segunda são as análises gráficas da função, utilizando às vezes até mesmo a derivada e os conceitos do cálculo 1 que você já tem aí, tá certo, no seu currículo. Então vamos lá. Bom, o método da tabela é bem simples, eu construí uma tabela lá, mas você pode construir também e pegar outros exemplos. Mas vamos ver aqui esse exemplo aqui. Novamente, f de x é x ao cubo menos 9x mais 3. Então, os sinais de f de x, quando você pega, por exemplo, f de menos infinito, você observa que é menor que zero. F de menos 100 também é menor que zero. Qual a ideia? A ideia é verificar exatamente um intervalo onde a função aplicada num ponto, ela tem sinal, um determinado sinal. Quando você vai para outro valor, esse sinal muda. Então, a partir do momento que mudar de sinal, aí você sabe que pelo teorema que nós acabamos de verificar, tá certo? Vai existir pelo menos uma raiz. Então veja, então pegamos aqui f de menos infinito, f de menos 100, f de menos 10, continua sendo menor que zero, como você pode perceber. F de menos 5, aí diminuímos, né? Porque até então aqui tudo é menor que zero, observe. O f de menos 5 é menor que zero, o f de menos 3, opa, é maior que zero. Então houve aqui uma mudança de sinal aqui. O f aplicado em menos 5 é menor que zero e o f de menos 3 é maior que zero. Então, pelo teorema que nós acabamos de verificar, então vai existir uma raiz, pelo menos uma raiz, tá? Aí, continuando aqui, a partir de f de menos 3, ó, o f de 0 é maior que zero, tá certo? Quando a gente vai para o 1, o f de 1 é menor que zero. Opa, então mudou aqui, tá certo? De f de 0 ao f de 1, ou seja, mudou o sinal. E, portanto, nesse intervalo de 0 até 1 tem uma outra raiz, certo? Porque mudou de sinal. Aí você vem aqui, f de 2 é menor que 0, não mudou. Mas quando você vai aqui para f de 3, já é maior que 0. Então mudou o sinal e, portanto, uma outra raiz. Como essa função é uma função cúbica, você sabe que vai existir no máximo 3 raízes. Então, como já encontramos 3 intervalos, então não precisa mais encontrar novos intervalos, porque você já tem os intervalos aqui que você vai precisar, certo? Então aqui, ó, você observa então que a partir do 3, todos os f's aqui são maiores que zero, certo? Então você vai ter aqui as raízes que vão estar nos intervalos de menos 5 até menos 3, porque mudou de sinal, como você pode perceber. A outra vai ser de 0 até 1, outro intervalo. Tá? E o terceiro intervalo seria de 2 até 3, no outro intervalo, ok? Então, 3 intervalos aqui nós temos. Uma outra forma de você analisar essa situação, para encontrar os intervalos onde supostamente tem raízes, é você criar o gráfico, certo? Então, você esboça o gráfico, isso lá no cálculo 1 você tem essa palavra esboçar o gráfico. E esboçando o gráfico você tem os intervalos, você consegue visualizar quais são os intervalos onde supostamente tem a raiz. Por exemplo, de menos 4 até menos 3, você percebe aqui que tem uma raiz. Aí você diz assim, professor, mas não era de menos 5? Sim. Menos 5 está mais ou menos por aqui. Aí quando você olha, menos 5 até menos 3 tem a raiz. Mas claro que, obviamente, que se você colocar de menos 4 até menos 3, diminui, né? Diminui aqui a sua, digamos, a sua vantagem com relação a encontrar que valor seria esse aqui que toca no eixo do x, que está entre menos 4 até menos 3. Qual seria uma aproximação? Então já fica até mais fácil para você obter essa aproximação. Aqui, analisando novamente o gráfico, de 0 até 1 você tem uma nova raiz e de 2 até 3 uma outra raiz, tá? Então, esses são os intervalos que, analisando o gráfico, você consegue encontrar.
Uma outra forma de você analisar graficamente seria isolar o valor de x ao cubo, por exemplo, e que é igual a 9x menos 6, pegando aquela mesma função que a gente viu ainda há pouco, tá? Então, como é que você faz? Você pega x ao cubo, traça o gráfico, x ao cubo é essa função aqui, ok? É essa função. E a função 9x menos 3 é uma reta, tá aqui a reta. Dá para perceber? A reta. Então, a interseção dessas duas funções supostamente vai dar as raízes. Então, vamos ver aqui, ó, de menos 3 até, de menos 4 até menos 3, você tem a interseção, e, portanto, você vai encontrar uma raiz. A outra interseção aqui de 0 até 1, e a outra interseção aqui é de 3 até 4, né? De 3 a 4, ok? Muito bem. Então, essas aí são os zeros de funções, ok? Bom, nós temos aqui também a análise da função utilizando aqueles conhecimentos que você sabe lá do cálculo 1. Então, vamos pegar essa função aqui, ó, que é diferente de uma função polinomial, que é f de x igual a raiz de x menos 5 vezes ela elevado a menos x para x maior que zero. Você diz, mas por que para x maior que zero, professor? Porque, obviamente, você tem uma raiz quadrada. E você sabe que nessa raiz quadrada aqui, tá certo? O valor de x aqui tem que ser maior ou igual que zero, tá certo? Nós colocamos aqui para x maior que zero, tem uma explicação aqui pelo qual esse x aqui. Por quê? Porque quando você derivar a função, aí o que vai acontecer? A derivada dessa função aqui é 1 sobre 2 raiz de x mais 5 vezes elevado a menos x, tá? Tá aqui, ó. Ok? Então, quando você colocar esse denominador aqui, raiz de x que está no denominador, então o x tem que ser maior que zero. Então, continua valendo também para x maior que zero, tá? Então, como é que você sabe que vai ter uma única raiz? Por quê? Porque você observa que aqui, ó, você analisou, certo? Essa função está definida para x maior que zero. Então, quando você define para x maior que zero, então você não vai pegar mais valores x menor que zero, por exemplo. Não faz sentido, tá? Então, o que acontece? Quando você testa aqui, ó, f de 0 é menor que zero aqui, tá certo? Na função. O f de 1 é menor que zero também, então não mudou o sinal. Opa, mas o f de 2 já é maior que zero. Certo? Já é maior que zero. Então, aí nesse caso, aí você testa aqui mais um aqui, o f de 3, mas nem precisava. Por quê? Porque a função aqui, ela é estritamente crescente, certo? A derivada aqui, como você pode perceber aqui, ó, tá? Ela é maior que zero para x maior que zero. Então, se a derivada é maior que zero, significa dizer que ela é crescente. E quando eu pego, encontro o intervalo aqui, que obviamente muda de sinal, eu já encontro essa única raiz. Porque a partir desse valor aqui, ó, 2, os outros continuam sendo maior que zero. Então ela só vai crescer, não vai mais decrescer. Então, se nós já encontramos aqui um intervalo onde muda de sinal, tá certo? Que é de 1 até 2, então nós não precisamos encontrar outro intervalo porque não vai existir. Portanto, nesse caso, o psi1 pertence ao intervalo de 1 até 2, ou seja, nós vamos encontrar uma raiz que está no intervalo de 1 até 2. Então, os métodos que a gente viu ainda há pouco, que eu falei para vocês, que são os métodos interativos para encontrar as raízes de forma aproximada, são esses aqui, certo? Ou seja, eles partem diretamente desse princípio. São métodos interativos, ou seja, uma sequência de ciclos. Interação, um ciclo, que é um loop. A interação K depende da interação anterior K menos 1. E, claro, você tem que ter os testes para saber se aquele valor que você encontrou é um valor que está plausível, ou seja, que está dentro daquele, daquele, digamos assim, epsilon inicial, tá certo?
o epsilon inicial, que é exatamente a margem de erro. Ou seja, saber se a margem de erro está exatamente dentro dos critérios estabelecidos. Aí sim, vamos lá então, os testes, né? Critério de parada. Esse critério de parada satisfaz a seguinte situação: verificar se xk está suficientemente próximo da raiz exata, tá? E aí então nós temos aqui os métodos iterativos que podem ser representados por diagrama de fluxo. Então vamos ver aqui, rapidamente aqui você pode perceber, você tem os dados iniciais, aí você cria um contador, faz um cálculo para nova aproximação, verifica se essa aproximação está próxima da solução exata. Se estiver, então você faz os cálculos finais e encontra a raiz. Se não, você incrementa o valor de K e volta a fazer a nova aproximação, o cálculo da nova aproximação. O critério de parada satisfaz as seguintes prerrogativas, tá? Verificar se x barra está próxima com uma precisão epsilon, como eu falei para vocês, se a diferença entre x barra e o psi for menor que zero, ou se, né, o módulo de f de x barra for menor do que epsilon. Então, aí você tem exatamente as duas formas de você encontrar a raiz, ou seja, fazer um teste para saber se realmente você deve parar ou não. Porque senão, se não tiver esse teste, você vai entrar em loop. E aí então o teu algoritmo ele não vai chegar a lugar nenhum, tá? Então, a gente, do ponto de vista do cálculo numérico, você não conhece o psi, e nem sempre é possível satisfazer 1 e 2 simultaneamente. Ou seja, não, a pessoa queria que satisfizesse, é necessário, é obrigatório satisfazer a 1 e 2? Não. Você pode utilizar um ou outro. Tá? Dificilmente você vai encontrar os dois. Pois é, até que encontro, mas não é necessário. Tá? Então aqui nós temos o primeiro caso. Tá? A raiz, você observa que está à direita. Tá? A diferença aqui de x menos psi, certo? Digamos, é maior do que epsilon. Nessa segunda situação aqui, tá? Que está à esquerda, certo? Aí vamos supor que a diferença aqui entre a raiz e o psi é menor do que epsilon, então você pode parar, tá? É só um exemplo aqui, mas daqui a pouco a gente vai ver um exemplo prático para você entender bem isso. Muito bem, aqui falamos sobre os critérios de parada, mas vamos para o exemplo logo, tá? A ideia, então, do método que a gente vai estudar daqui a pouco, é o método de obsessão, é encontrar um psi que está no intervalo de A até B, certo? E verificar se B menos A é menor do que epsilon. Então, isso para todo x pertencente no intervalo de A até B, tal que a diferença de x até o psi é menor do que epsilon. Essa é a ideia, né, geral do que a gente está pretendendo, tá? A gente pretende encontrar um psi pertence ao intervalo de TB, B menos A menor do que o epsilon, né? Isso para todo x pertencendo no intervalo de A até B, tal que a diferença de x até o psi for menor do que epsilon em módulo, tá? Então, nesse caso, a gente vai em busca do x bar, que é exatamente para todo x pertencente ao intervalo de A até B. Pronto. Vamos falar sobre o método obsessão, tá? Para não ficar muito longo esse primeiro vídeo, então vamos deixar então para o próximo vídeo o método obsessão, ok?